Olá pessoal, bem-vindos novamente a um nosso podcast, que eu sempre esqueço o nome, Dirigindo Empresas, obrigado produção, isso mesmo. Estamos de novo em mais um capítulo com o nosso amigo, que eu falo todos os capítulos, não é só um capítulo, eu falo dele de todos os capítulos, se não sou eu, era a Hannah Cooper. Por quê? Porque ele também é o nosso patrocinador, né? Foi patrocinador aí toda a temporada inteira. Foi. Nosso amigo Renan, da Sede Zingeni. Também é uma empresa na qual eu errei algumas vezes o nome, né? Mas o próprio Dirigindo Empresas tem um nome super simples, eu erro sempre, por que não ia errar a Sede Zingeni? Acontece, né? Ossos do ofício. Até esperado, inclusive. Então ele está aqui hoje para nos prestigiar com seu conhecimento. E já era hora, né? Você aparecer aqui, né, bicho? Olha, vou te dizer uma coisa, Suzuki, tava muito ansioso, viu, pelo convite. Primeiro quero agradecer aí, agradecer muito, cara. Pra mim é um privilégio estar aqui com você, podendo bater esse papo e aí passar alguma coisinha, né, pros espectadores aí. E eu tava esperando bastante tempo esse convite aí, cara, falando, puxa, será que vai chegar a minha vez? Quando que vai, né? Pô, eu queria conversar um pouco. Pô, sou seu fã, cara, sempre quis estar aqui. Então, muito obrigado, cara. Que legal, muito legal, cara, fico feliz. O cara veio de longe, né? A gente tá do outro lado da cidade, né? E, então não é fácil mesmo de estar aqui, não. Então, exige um esforço físico, inclusive, para estar aqui. Cara, bem-vindo. Eu que agradeço de você participar, dispor do seu tempo, né? Você como um apoiador do podcast desde o início, do evento, inclusive, né? Que a gente fez também. Então, isso reforça cada vez mais a nossa parceria, né? Sim. Né? A gente vai rasgar muita seda aqui ainda, né? Durante o programa todo, porque eu sou particularmente fã desse cara. Por quê? Né? E já entrando um pouco no assunto de onde que a gente se conheceu. A gente se conheceu no programa de inovação, né? Na época a gente trabalhava para o Sebrae. E a gente era candidato ainda a algumas vagas, né? Então a gente era inimigo um do outro, assim, mentira. Era uma vaga bem concorrida, né? Mas Sim. Ele era de outra regional e eu era da regional da ABC, só que a gente estávamos todos juntos na capacitação, né? Isso. Na capacitação, que é onde você tem o treinamento para ver se você vai entrar para o programa de inovação. E lá a gente conseguia ver, né, todos eram pessoas boas, né, competentes e tudo mais, mas você tem um grupinho ali que começava a se destacar. E aí, como era uma fase eliminatória, você fica com aquele olhar do tipo, quem que chama mais atenção aqui, né? E o Renan, mesmo ele sendo de outra regional, quando ele subiu assim, né, no palco, vamos falar assim, para falar, né, a história dele já me chamou muita atenção, né? E me chamou a atenção no sentido de respeito mesmo, que é o que eu sempre falo. Você é um cara que não nasceu com a vida feita, né? De fato. Luta muito para conquistar o que conquistou e chegou com honras. Né? Muito obrigado. E é um cara que tem um currículo incrível aí. Eu vou pedir que você fale um pouco, né, da sua linha acadêmica e tudo mais. Mas, cara, assume a palavra aí, se apresente e a gente vai tocando esse assunto aí. Fechou, cara. Como você falou bem aí, né, Suzuki? A gente se conheceu lá na capacitação, lembra até hoje, né, naquela ETEC do Carandiru, né, do parque lá na parte da juventude, longe pra caramba, mas eu lembro de toda a galerinha reunida lá. Foi muito bom. Aquilo ali foi o início, na verdade, eu diria, de um processo de reinvenção, viu, cara? Porque ali, você vê, pra todos nós, a gente meio que descobriu caminhos muito diferentes ali, né, cara? E aí, que nem você me fala assim, que quando eu, vamos dizer, subi no palco, quando eu me manifestei, eu chamei sua atenção. Posso dizer que foi a mesma coisa o seu caso também, sabe? Porque você já lembra que você já naqueles dias, né? Você já falou um pouco sobre a sua história em si, desde a época da feira também, você trouxe tudo aquilo a contexto, né? E eu fiquei olhando, caramba, pensei exatamente a mesma coisa, sabe? Pô, é uma caminhada, é legal quando a gente chega em um lugar caminhando, sabe, cara? Caminhando e você lembra de passo a passo que você deu pra você estar ali. Valorizando cada um dos passos. Exato. E aí foi melhor ainda quando a gente passou a conversar, se conhecer melhor. Mesmo distantes, a gente acabava trocando aí uma mensagem. Tinha muito network nos eventos também. A gente fazia questão de se encontrar nos eventos para ver se dava para Exatamente. trocar ideia, né? Então, nessas ocasiões, a gente ainda conseguia compartilhar mais coisas e aprender ainda mais, sabe, um sobre o outro. E ver assim como existia mesmo uma afinidade e como você
em especial, já tinha um caminho, vamos dizer que bem traçado, né? Como você fala daquele seu orientador que falou, olha, você precisa, precisa participar, só vai, entendeu? Você desde o começo já sabia o que você queria, né? Então, foi pra mim também, eu falo muito disso, porque foi pra mim também um motivador. É legal, foi muito gratificante na jornada do Ali ter as motivações que eu tive, nas pessoas que eu vi. Você foi uma das principais, se não a principal, sabe? Oh, todo que legal, esse programa cara. aí, cara. Agora sim, né? Você pergunta um pouquinho da minha formação, né? Uhum. Nisso aí a gente começa a falar um pouco. Mas tem muito pra falar, né? Tem Porque bastante. Tem informação pra caramba aí. Primeiro que você fez 2 faculdades, não é isso? Foi, eu fiz ao mesmo tempo. A minha trajetória é meio doida. Detalhe, né? Eu fiz ao mesmo tempo. Claro, quem nunca fez 2 faculdades ao mesmo tempo? Normal, Quem nunca se aventurou, se desbravou, né? O pai fala assim, ó, você vai nascer, né? Você vai ter adolescência, vai se casar, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, né? E vai ter filho, vai morrer, é isso. Isso é a vida. Exato, não. Mas você não sabe o pior. O pior é que se eu te disser que eu conheci pessoas, eu ainda tenho 2 amigos, o nome dos 2 é Daniel, e os 2 fizeram a mesma coisa que eu, cara. Deus Até no mesmo tempo que eu, você não acredita, mas cara. Difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Não, mas acontece mesmo, Suzuki. O que acontece? Na minha trajetória em si, né, eu fiz a faculdade, eu comecei fazendo a faculdade de Engenharia Ambiental, depois do ensino médio. Tá. E logo junto, um semestre depois de estudar, eu entrei na FATEC para fazer tecnólogo em materiais, né? Aí eu fui para o campo da metalurgia e tal, e eu fui tendo contato, vamos dizer, fui desenvolvendo com as duas ao mesmo tempo, e eu fui ganhando também um pouco, vamos dizer, de aproveitamento de horas, porque no fim das contas as engenharias e tecnologias têm um ciclo básico. Isso, cálculo, aquela coisa toda, a gente acaba ganhando, né? No fim das contas, o que era para durar 5 anos durou 4. Legal. E eram próximas fisicamente uma da outra? Não. Porque foi tudo presencial. Foi tudo presencial. A engenharia ambiental eu estudei na Unicid, lá do Carrão. Não muito longe da Domínio, da nossa cliente. Agora, a FATEC é no Tiradentes, estação Tiradentes do metrô, sabe? Então aí, às vezes eu tinha que me deslocar de uma para outra. Teve um semestre que teve conflito de horários, era como se as duas fossem ali, vamos dizer, no mesmo horário, sabe? Mas graças aos aproveitamentos é que eu consegui estar ali, passar por esse semestre e seguir, né? Sensacional. Mas beleza, depois que eu estudei isso, eu falei, por que parar, né? Se eu posso estudar mais, entendeu? Por quê, né? Aí eu decidi fazer engenharia química. A minha escola principal mesmo é a da engenharia química, sabe? Porque é a que eu, desde a infância, me identifico. Tá. E é a escola que me trouxe, talvez seja até um pouco do que a gente vai falar hoje, sobre a questão de, vou dizer, expertise de processos, né? O engenheiro químico, ele é um cara muito voltado a processualizar, a entender mesmo como rodam, vamos dizer, os procedimentos, como funcionam, não tanto os tempos e métodos, mas como funcionam assim, consumos energéticos, consumos de recursos, né? Então o engenheiro químico lida muito relacionado à medição e fazer alguma coisa com essa medição, isso, né? Parametrização e eficiência, né? Então foi aí que eu comecei a ter uma noção maior. Muito embora as outras escolas tenham me dado isso, a ambiental sempre me trouxe um panorama mais, vamos dizer, overview, um panorama mais talvez voltado à gestão, né? Que também é de grande interesse aí para as empresas. E a metalurgia trouxe um panorama muito técnico de, vamos dizer, da área de materiais mesmo. É uma área muito específica, muito focada, né? Mas você falou faculdade de engenharia química, é isso? Engenharia química. Você fez 3 faculdades? Fiz 3. Cara, eu fiz a terceira. Eu achei que você tinha feito 2. Não, essa é a terceira. Nossa, mas mano. aí, e aí? Mas entra a loucura maior aí, porque foi nessa época que eu fiz a engenharia junto com o mestrado. Então eu entrei para um programa de mestrado. Mano, qual que é o seu problema? Porque você não consegue fazer uma coisa cada vez. O cara não sossega, né? Puta merda. Cara, mais ou menos por aí. Só que o mestrado, a gente sabe assim, a pós-graduação estrito sensu, né, que seria a acadêmica, você tem uma flexibilidade, você faz as disciplinas e aí depois disso é trabalhar muito na sua dissertação, né? Então assim, eu consegui enxutar durante um tempo, enquanto eu era estagiário, bem no início. Tá. E aí depois vamos dizer que o mestrado em si era uma parte muito mais prática que eu conseguia fazer quando eu fui efetivado, inclusive, na empresa onde eu trabalhava. Que eu trabalhava lá no IPT, lá dentro da cidade universitária. Então ficou muito fácil para mim. Instituto de Pesquisa e Tecnologia. Pesquisas tecnológicas. Pesquisas tecnológicas. Ficou muito fácil para mim, assim, conciliar. Lá, pois é, entende? Caramba. Eu já estava ali e ali na frente tem o quê? A Escola Politécnica.
onde eu fazia. Então aí a gente começou a ganhar eficiência, sabe? Não é completamente sobre-humano, entendeu? Eu consegui, pelo pequeno aproveitamento, E aí à noite eu fazia a faculdade de Engenharia Química, a graduação, que aí durou 3 anos. Porque aí com abatimentos e tal foi para 3 anos. Nossa, então eficiência sempre foi sua palavra, né? Eficiência sempre Porque tecnicamente você fez 3 faculdades num tempo de 2, vamos falar assim. Aí tinha que ser, eu tinha que ser eficiente, porque se você não é eficiente por 2 semanas ali, você já estourou, né? Em alguma coisa você estourou, entendeu? Mas foi assim também, foi uma época de muita dedicação e tudo, e é aquilo, né, cara? Às vezes abrir mão de Aí não contente, né, quando a camisa de força, tipo, parou de fazer efeito, aí você foi se enfiar no doutorado, é isso? Foi me enfiar no doutorado. Acabou tudo isso aí... Passaram-se uns anos que acho que você talvez até lembre, quando eu contei minha história perante o pessoal do Ali e tal. Eu tive uns 2 ou 3 anos sabáticos aí, entre o término de todo o ciclo em Engenharia Química, né, e a entrada no Sebrae. Durante esse período foi fazer assim o que era possível ser feito, né, cara? Sim. De entregas ali pontuais, de marmitex, entendeu? Até o que pequenos projetos, consultorias que às vezes apareciam, mas eu ainda não estava bem posicionado como um consultor, né? Eu fazia uns freelas, entendeu? Eu ia fazendo. É mesmo, teve essa parte do Civiration aí foi o que você falou realmente. Foi o que me chamou a atenção lá na apresentação. Porque você começou assim, não, meu currículo é tal, fiz engenharia no seu grau. Até então eu tinha entendido naquela época que você tinha feito uma faculdade e entendi que você tinha mestrado. Aí tinha mais umas 3 pessoas, acho que também tinha mestrado, né? Acho que a Tatiana Salles também tinha. Foi. Né? E aí, nossa, o pessoal tem mestrado. E pra mim isso soa muito forte, porque o meu primeiro chefe, eu acompanhei a história do mestrado dele. Meu Deus, o cara surtou várias vezes no meio do caminho, né? E porque não é uma coisa simples, né? Sim, não é trivial, pesado. Né? Não, os próprios orientadores tendem a dar uma massacrada porque precisa, né? Para moldar o aluno, né? O cientista. E aí eu fiquei, caramba, o cara fez mestrado. E aí logo em seguida realmente você contou uma história do tipo, teve uns 2 anos aí que eu fiz de tudo, tal, o que precisou ser feito. E essa parte que normalmente eu tendo a valorizar mais, né? Porque a gente, meio que assim, ser pau pra toda a obra, independente do momento que a gente está de vida, acho que faz a gente ser mais forte. Foi, né? Exatamente. Acho que eu acredito nisso, não sei se todo mundo, né, passa por esse tipo de visão. Eu concordo totalmente. Foi até essa fase que me moldou a escolher e falar, beleza, eu vou me aventurar perante isso que o Sebrae tá propondo, o projeto Ali. Porque para mim, até ali, para um cara que vem da Politécnica, da Escola de Engenharia, processo. Métodos. Aí ele vê assim, um projeto Ali, a proposta é inovação. Tá, vou levar inovação para pequenos negócios. O que eu sei disso? Posso dizer que nada? Será que eu não sei nada? Né? Se fosse 2 anos antes do meu período sabático, eu falaria, não, isso esquece. Não serve pra nada. Não tenho a menor ideia, para mim não serve para nada. 2 anos depois, você olha e fala, quer saber? Será que tem alguma coisa pra mim aí? Você se aventurou mesmo, mas eu acho que até na capacitação, quando você percebeu que havia uma metodologia e que o que os caras mais pregavam que inovação é processo. Eu acho que essa foi a chave que você falou assim, ufa, tem alguma coisa que eu entendo pra caramba que é processo. Que alívio. Né? Foi um alívio. Pra mim foi um alívio. Entendi. Procedimentaram e aí, assim, em cima de uma literatura que eu também já tive contato, queira ou não, podia não ser um expert, mas eu tive contato com a literatura de inovação. A escola de negócios não é uma coisa desconhecida pra você. Exatamente. Então, deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. Naquela semana da capacitação, você pensou em algum dia desistir? Não. Eu pensei todos os dias. Sério, cara? Bom, porque era muito dura. É o que você falou, a gente tava lá, eram todos, vamos dizer, amigos, mas ao mesmo tempo tava todo mundo se medindo o tempo disputando, todo. Tem essa pressão ali, tem a pressão que vinha das facilitadoras, lembra também? Tinha. Que pegavam também pesado. E tem uma pressão interna, uma pressão do próprio processo seletivo, que é um pouco massacrante, assim, 300 etapas, não sei o quê, né? Sim. E parece um concurso público, né, inclusive. Exato. E acho que tem uma pressão interna, porque a maioria lá estava em fase de pivotagem de carreira. Né? Ninguém veio e falou assim, nossa, meu sonho é ser bolsista do CNPq. Exatamente. Todo mundo se descobrindo, né? Cada um com o seu propósito, né? Então... acho que foi essa pressão aí que me fez falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Velho? Mas super comum. Você me falar isso,
É até super comum, assim, normal. Né? É ser humano isso mesmo, sabe? Porque no meu caso eu não senti vontade de desistir, mas eu senti cansaço, esgotamento. Ah, sim. Pra quarta, quinta-feira eu tava sentindo esgotamento. Porque tinha tarefa de noite também, uma de coisa. Né? Era correr atrás mesmo, cara. Era correr atrás mesmo. Foi loucura aquilo. Mas olha, valeu, viu? Valeu pra mim cada minuto. O que veio depois, assim, a gente não precisa, assim, acho que nem narrar muito, porque todos nós sabemos, foi maravilhoso, cara, assim, o Ali em si. E o depois do Ali, né? Acho que esse é o ponto que importa pra gente aqui, né? Porque acho que ali foi a escola de consultores, né? Acho que muita gente ali, se não tá no ramo de consultoria, ele forjou ali um lado consultor do cara. Uma porque a própria instituição meio que prega, né, que você precisa ser um pouquinho desse lado, né? Mas acho que nós dois, principalmente, a gente já tinha essa visão de que, pelo menos no meio do caminho, começou a cair a ficha de tipo, putz, cara, isso aqui é um caminho muito bom e que faz sentido, né? Foi pra você também? Foi exatamente Como é que foi essa estruturação da Side na sua cabeça aí? Cara, foi assim, foi um tanto fluida, mas ao mesmo tempo não foi óbvia. Tá. Entende? Foi como se eu tivesse trilhando cada passo para fazer isso, mas é uma coisa que no começo eu ainda relutava. Eu falava, eu vou realmente ser consultor? Será que é a minha aptidão mesmo? A gente durante até debateu um pouquinho isso, né? Eu tinha minhas dúvidas ainda até um certo ponto. Depois que a gente saiu do Ali, veio a gente estava no período da pandemia, inclusive, né? Ainda, tava pedaço foi aquele tempo. E aí a gente meio que teve, assim, muitos tiveram que se virar, e foi legal até ver a turma se virando assim e conseguindo se virar, entendeu? Porque você vê como foi sólida a base que a gente recebeu, né? Mas assim, depois eu lembro que eu pensava, mas será que é isso? Será que é isso? Mas a vida tá me levando para isso. Logo depois do Ali já surgiram assim alguns oportunidades. Isso, alguns clientes, né, que gostaram muito, falaram: "Puxa vida, você é um cara bom, você é legal nisso. Pô, vamos fazer um trabalho juntos, não sei o quê". E aí você começa com um, com dois, e aí você começa a pôr projetos, e aí você começa a vislumbrar perspectivas, e aí você fala: "Meu, pode ser que eu tenha uma dúvida no meu coração, mas assim, a caminhada tá levando para isso". Exato. E eu dando voto de confiança para a vida tá me dando um retorno. Então, nada mais justo do que dar a chance, né? Hoje, depois assim, aí eu levei do Ali mais um ano, vamos dizer assim, para eu bater o pé e falar: sim, esse é o caminho. Esse é o caminho que eu vou fazer, eu vou estruturar, só que aí entra o ponto, né? Um ponto aí já também muito, vamos dizer que pessoal meu. Eu falava, eu não consigo ser um cara tão expert em negócios, em business, como o Suzuki. Como o Wagner Suzuki. Então, que tal eu abraçar a área que eu consigo abraçar bem? Aí eu comecei a resgatar o quê? Aquela escola de engenharia. Juntou os dois que foi juntando as peças da sua vida ali. E aí começou a me agradar muito o caminho do consultor, a jornada do consultor, a jornada do assessor, porque eu faço uma grande parte dos meus serviços, eles são realmente assessoria, sim, que é o que você às vezes chama de fazedoria, né? A gente fala de uma maneira, mas é isso, né? Muitos dos meus trabalhos são fazedoria. Mas tem também trabalhos de consultoria. Mas foi aí que eu comecei a modelar o caminho realmente da consultoria que eu tenho capacidade plena de exercer. Que é uma consultoria associada a métodos. Está muito provado isso. Acho que a gente já teve muitas oportunidades. Você, dentro desse parâmetro ainda de processos, né? Você teve alguns cases que você pôde expor na época do programa, né? A gente se trombava por causa disso, né? Aquelas figurinhas marcadas, era sempre a mesma galera ali, né? E você trouxe uns cases muito interessantes que reforçava, te chamar a atenção. Né? Ia no evento, eu ainda comentava, você quer ver que o Renan vai estar lá? Não tinha erro, né? O Renan estava lá com um case, putz, consegui fazer, tal, atingir o resultado, sempre em cima de eficiência, processos e tal. E acho que, trazendo um pouco agora, falando de maneira mais profunda da Side, né? Porque como a gente já, né, até como patrocinador, vim falando um pouco da empresa, mas acho que não é melhor do que você explicar hoje qual que é o foco, né? Meio que na linha do tempo, a gente vem falando histórico, né? E aí, o que é a Side, o que o Renan consegue contribuir para as empresas? O que tem a oferecer, né? Cara, assim, veio que durante toda a minha trajetória, acho que o espectador consegue entender bem, assim, como eu consegui, assim, o que eu espero trazendo a engenharia para essa área de negócio, né?
Mas o ponto é o seguinte, eu vejo a SEDES atuando, a gente até estava falando em algum momento, um outro dia, você é um cara que atua muito perante o cliente frente ao nível estratégico, né? Você é um cara que você tem a visão holística do negócio, você é um cara que dá direcionamento e propõe caminhos para o cliente chegar ali na meta que ele tem. Sim. Eu já sou um cara, a SEDES já é uma empresa que pega mais um nível tático operacional. Operacional é difícil porque é difícil você ter expertise de absolutamente todos os processos e serviços que os clientes fazem. Sim. Agora, no nível tático, é uma questão de você ajudar o cliente a perceber que controlando, planejando e monitorando, ele consegue chegar mais rápido no resultado que o Suzuki planejou com ele. Acho que esse trabalho a gente tem feito um trabalho muito bom. Exatamente, em alguns clientes aí, entendeu? Então, como eu faço isso em nível tático? Aí eu começo a trazer todos aqueles termos que eu ponho tanto na minha rede social, né? Na rede social aí do caso das SEDES, né? Muito Processos, produtividade, eficiência, eficácia, indicadores. O Sebrae, como o Sebrae batia na gente em cima de indicadores? Nossa, você lembra? Muito. Tinha que puxar o indicador de algum jeito. Eu sou quase isso com o cliente, com alguns clientes, sabe? Sim, tem que comer com farinha os indicadores, né? E acho que o ponto que você traz muito, que eu vejo que nos clientes que a gente tem em conjunto, pelo menos, você investe um bom tempo na pesquisa, no estudo. Isso. Né? Então, tem cliente que ele tem um certo tempo para se adaptar com o seu estilo versus o meu estilo. Quando eu chego primeiro, não falar assim, né? Eu já estou no cliente e trago você para o projeto, eu tomo muita energia e tempo do dono, e você não, né? E aí eu fico super feliz porque o dono normalmente não tem muito tempo, né? Sim. Eu falo, cara, o Renan é legal porque ele deixa ele lá, ele trabalha sozinho, depois ele traz um entregável. Só que o cliente está acostumado com esse roubo de energia que eu tiro dele, quando você entra o cara fica assim, mas quando que eu vou falar com ele, né? Eu, não, mas ele já falou, ele já entendeu a premissa que está fazendo. Mas e agora? Agora tá com ele. E aí essa é a pesquisa, né? Esse é o momento que você conversa com a equipe, começa a fazer medição, vamos tentar ser prático, né? Em casos que a gente já trabalhou junto. Vai fazer uma mudança de layout de uma oficina de assistência técnica, né? Aí você tem que medir, no mínimo, a área que está envolvida, né? Entender a quantidade de processos que acontecem ali, né? A ordem que seria a melhor, né? A ideal. E aí você começa a brincar com os tempos, com a quantidade de pessoas, quantidade de produção, né, turnos, etc. Gargalos. E aí com esse relatório em mãos, você consegue chegar para o cliente e falar assim, o meu diagnóstico é esse, né, a sua capacidade da oficina, se estivesse no mundo perfeito, seria X. Se a gente mudar para um novo layout, aumenta... Quanto você conseguiu já dado? 25%. 25% de eficiência. Cara, se isso fosse 25% de dinheiros... Você cresce 1/4 da empresa, tipo, é só isso, né? É coisa pra caramba. Exatamente. Então, mais ou menos, acho que é esse impacto que você acaba causando, né? Exatamente. Não, o caminho é esse aí mesmo. E aí, você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, você traz muito de conteúdo em si, né? Para um cara que trabalhou como trabalhei como pesquisador e sou pesquisador de doutorado, né? É muito para mim, ao mesmo tempo que é muito prático, é uma coisa que me dá também uma segurança. Se você quer saber, tem uma parte de segurança, porque assim, eu tô pondo ali uma percepção, um diagnóstico que o cliente está confiando totalmente, assim, né? É uma assinatura técnica ali. É uma assinatura técnica, entendeu? Então, assim, o cara tem que saber, não pode estar amparado no, eu acredito que isso vai ser assim, não. Por isso que você vê, nos projetos que eu entrego, são 2 blocos. O bloco 1, 30 páginas é o quê? Diagnóstico. É um TCC, cara. É um TCC. Não, por quê? Porque assim, cliente, eu peguei nesse estado aqui, ó. Você tá vendo o estado que eu peguei? É esse. Disso aqui, eu entendo que a gente pode fazer isso aqui. Entende? Mas assim, ó, tava assim. Ah, Renan, mas tal coisa não tá de acordo. Mas espera, tá de acordo com esse diagnóstico inicial? Ah, não era assim, mas mudou no meio do caminho. Não, mas espera, o diagnóstico inicial é esse. Você entende como é uma segurança? É verdade. É meio que assim, você ter
ter o procedimento diagnóstico você inicial... Você tem provas para você, para o mundo, para o cliente, fala assim, Exato. Eu transformei isso numa ciência exata, ou quase isso, né? Exato. E a ideia não é ficar batendo boca com o cliente de forma alguma, a ideia é só o cliente perceber assim, que olha, a gente tem esses avanços dentro do que a gente tem. Com outro cenário, a gente pode ter mais avanços, é claro que pode, entendeu? Podemos fazer o que você está sugerindo? Claro que podemos. Mas aí entra isso. Como argumentos técnicos eu ponho isso, como oposição técnica, existe essa linha que fala isso. Legal. Né? É meio que... Eu acredito que conhecimento... Tem gente que gosta de falar que conhecimento é poder. Eu gosto de dar para o cliente todo o conhecimento possível, assim, que ele precisaria ter para tentar pegar aquilo e fazer sozinho, se ele precisar. Sem até a minha presença, sem as sedes, entendeu? Nossa, cara, esse é um negócio que eu acho que tiver um laço que une as duas empresas é esse. Eu acredito muito nisso. Muito, 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 muito. Porque, cara, consultoria hoje eu vejo como um negócio mega necessário, né? Já teve alguns momentos que eu tinha alguma insegurança do quanto a consultoria tem que permanecer dentro de uma empresa ou não. Mas hoje eu vejo que dificilmente qualquer empresa vai crescer sem consultoria. Às vezes a consultoria não precisa ser necessariamente em uma empresa ou profissionais pagos para isso, mas no mínimo um mentor, alguém que entende do esquema e ter um aconselhamento, sempre tem, cara. Isso. Não tem como, né? E só que eu também entendo que o nosso papel hoje, enquanto consultor, a gente faz algumas coisas, né? Assessoria, fazedoria, a gente tem que produzir algum tipo de material, mas está muito relacionado a passar o nosso conhecimento, a nossa forma de pensamento, o tal do mindset, né? Para o empresário que a gente está atendendo, para uma vez que ele conseguiu absorver pelo menos um percentual dessa nossa expertise, não é que ele não precise mais de nós, mas ele consegue ter o que é necessário para ele tomar a decisão. E se ele precisar da gente para fazer uma nova investigação, para tocar o processo, para manter a qualidade, para ajudar a expandir, ótimo. Mas a gente acho que é inegável que a gente tem que passar esse conhecimento. Agora a gente ficar segurando o conhecimento, porque o cara me paga fazer isso, se eu ensinar, ele não vai precisar mais de mim, cara. Eu acho que isso a gente concorda muito. Que bom, se ele não precisar mais de nós, ótimo. Quer dizer que ele está num nível tão alto que... cresceu e tá tudo bem, caramba, né? Para nós, você até foi em um dos episódios que você falou isso. Para nós que trabalhamos com pequenas e médias empresas, por assim dizer, pra gente é até gratificante ver o cliente decolando, entendeu? Falar, olha, beleza, talvez... sei lá, chegar um dia e falar, eu não preciso mais de você, mas é porque agora eu tô alçando um mega projeto incrível, né? Seja lá onde for, como for, você vai falar, parabéns, Deus abençoe. E eu vou estar sempre aqui. E o cliente que é sábio, realmente, vai saber que mesmo crescendo, alçando o voo dele, o mentor vai ser indispensável. E a gente diz isso, Suzuki, não é porque a gente acha, a gente diz isso porque na nossa vida nós tivemos mentores que foram fundamentais. Eu tive um monte, para cada área, para cada dúvida que eu tenho, é um mentor que me apareceu, é um ano de aula com o mentor, assim, aula eu digo, é prática, entendeu? É aprender com a vida, com o cara conversando, fazendo liçãozinha de casa e depois falando com ele, indo para congresso, não sei o quê. Mentores eu tive assim inúmeros em diversas áreas, então por isso que eu acredito que o conhecimento tem que ser livre, porque para mim foi livre, ninguém nunca me negou conhecimento, sabe? Também acho. Até a gente, né, a gente não é um mentor um do outro, né, por assim dizer, mas enquanto colegas, né, a gente ligava um pro outro e falava assim, cara, como é que você tem um cliente tal tipo, lembra que a gente mandava, ligava, né, falar assim, você tem um cliente nessa pegada? Como é que você fez? Pô, não tenho igual, mas eu tenho um parecido, né? E a gente trocava essas ideias. Cara, era 2 minutos de ligação que a gente ficava 6 meses correndo atrás daquela bola lá, porque falou, nossa, sensacional. Né? O caminho tá aqui, né? E é muito isso, né? Você vê, os mentores são esses, né, cara? Professores, sei lá, chefes, profissionais da área, né? Que trocam ideia. Então acho que é bem nessa linha. Sim. E os próprios parceiros mesmo. Sim, você fala assim, nós não somos de uma certa forma, mas de uma certa forma também nós somos. Você me ensina todo dia, eu te ensino todo dia, sabe? É muito louco isso, entendeu, cara? Então a vida tem que ser assim. Aí eu tento levar isso para os nossos clientes, sabe? Assim, olha, toma o conhecimento, conheça. Estou te falando, olha, o ideal para esse cenário inicial que a gente pegou é você pensar assim, assim, assado. Você não precisa concordar. Você só precisa, assim, saber que esse conhecimento existe.
Existe um conhecimento também que discorda e diz isso, isso, isso. Cabe aí agora, junto ao seu planejamento estratégico, você definir qual dos dois casa melhor. Eu, como consultor e assessor, sugiro isso, por isso, isso, isso. Você vai dando a base científica ali, né? E também sempre aquilo que der para processualizar mais. O que tiver mais, assim, chance da gente medir ao máximo, eu vou preferir, entendeu? Porque eu não gosto muito de caos, sabe? Assim, de entropia não é muito comigo, sabe? Mas, o cara de processo, ele tende a ser um cara que ele vive de listas e checklists na cabeça, né, cara? Exatamente. Se você não tiver essa ordem, essa organização, você fala, pô, nem começa o meu dia, né? Exatamente. A Ingrid aqui dentro, que é a batedora de bumbo, né? Que mantém a casa na linha para eu não fazer o caos reinar aqui, ela é a moça do checklist, cara. Então, ela me manda as perguntas assim, tipo, você, por exemplo, você conseguiu um convidado do podcast da semana que vem? Eu, não. Aí daqui a pouco ela fala assim, quando você vai conseguir? Aí eu falo, não sei. Tá, tô marcando na minha agenda pra cobrar você amanhã. Isso, você vai ter que dar a resposta. Tem que dar resposta, cara. Se não der resposta, eu não tico esse tópico aqui, irmão. Porque tem que ser assim, porque tem que ser. É isso, entendeu? E você sabe a importância disso pra você. Toda vez que ela manda mensagem, ela manda primeiro, eu já tô dando risada. Né? Falei, ela já vai me pegar na curva, certeza. Pois é. Ou eu dou resposta ou dou resposta. E aí, cara, aproveitando que a gente tá falando nessa merda de processos, né? E vamos dizer, sequências lógicas e etc. Né? Uma coisa que eu tô tentando muito sensibilizar todas as pessoas é que processos, você ter processos, eles não precisam ser, primeiro, não precisam ser militares, não precisam ser processos de quartel-general, entendeu? Não é um quartel, é só assim... Processos não precisam ser militares, muito bom. Tá? Exato, entendeu? Você não precisa pôr uma farda para fazer o processo, você só precisa ter uma sequência, né, que você vá respeitar, que se tiver uma burocracia você entenda o porquê, e se tiver uma medição, você também entende o porquê e o objetivo dela. Mas eu tendo a sensibilizar as pessoas que os processos são um bom caminho para a empresa, ela ter assim um ordenamento, para ela ter uma organização própria, de tal maneira que a leve e leve todo o time a ter produtividade. Acho que essa é a palavra da vez, né? A bola da vez é produtividade. A gente vê até assim, vemos programas e projetos até de governo em maiores níveis, assim, falando em produtividade nas pequenas e médias empresas. E a produtividade, uma coisa que eu gosto muito de jogar assim para o cliente sentir meio que de uma maneira rápida e objetiva, é que produtividade, você sendo mais produtivo, você consegue descansar melhor. Parece um contrassenso isso. Falando dessa maneira é totalmente ilógico. Tá. Mas se você parar para refletir, você sendo mais produtivo no seu cotidiano, você tendo uma organização mais produtiva, você reduz, por exemplo, a quantidade de horas extras por urgência. Você reduz, por exemplo, a dor de cabeça que você vai ter para dormir. Porque tem gente que tá assim, dorme pensando, amanhã, sei lá, tem que pagar isso, amanhã tem reunião tal, e eu não sei o que fazer, não sei o que. Gente que vira a noite trabalhando, né? A produtividade é um caminho para você ter um descanso melhor, uma qualidade de vida. E levar a qualidade de vida para o seu time. Sim. Por isso que eu falei, parece ilógico falando de início, mas as coisas são perfeitamente alinhadas. Teve um post até que eu fiz, né, que eu coloquei assim, produtividade é saber descansar. Eu coloquei isso. Boa referência. Porque é verdade, entendeu? Eu e você passamos por tempos em que nós tivemos que sentir isso na marra, na dor. Sim. Eu e você tivemos que perceber que a gente, por exemplo, sei lá, é trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. 7 da manhã, 10 da noite. 7 da manhã, o corpo não aguenta. Não aguenta. Não dá. Aguenta, a saúde perde. O trabalho começa a sair com uma qualidade menor. Você começa a ficar o quê? Estressado. Eu passei por isso até recentemente, assim. É interessante que assim, fazendo até já que a gente está falando de processos, e processos são cálculos lógicos, é matemático, ponto. Né? E falando de produtividade, quando alguém vira empreendedor, e aí ele ganhava, sei lá, digamos que ele ganhava 3 mil reais. Aí ele vira empreendedor, começa a trabalhar pra caramba, ele começa a ganhar 4 mil reais. Só que, se ele tá trabalhando o dobro de horas que ele trabalhava antes, ele tá ganhando menos.
De fato. Proporcionalmente falando, né? Tipo, a empresa dele mesmo tá pagando uma hora extra muito baixa, né, pra ele. De fato. Então, assim, só que o cara fica com aquela ilusão, não, porque agora eu tô trabalhando muito. Cara, trabalhar muito não é trabalhar direito. Isso. Né? Eu acho que esse é o ponto aí, né, da produtividade. Exatamente. Quando alguém me fala uma coisa, um exemplo como esse que você me passou, 2 são os caminhos que eu posso ouvir. Legal. Um aceitável, um não. O não aceitável é o que você acabou de falar. Não, porque eu tô trabalhando bem mais agora e tá certo, tem que ser assim. Não, tá errado. Agora, se você me falar assim que eu saí do meu trabalho, abri minha empresa, tô fazendo um ticket maior, mas eu tô trabalhando muito mais. Por um Só momento. que isso, e é uma meta minha, meta pessoal. Sim, por um momento Eu sim. quero isso, eu sei aonde eu quero chegar. Aí acabou, aí eu me calo, entendeu? Beleza. Então. Acho que essa é a premissa, né? O que não dá pra gente ficar fazendo essa proporcionalidade, que o cara começa a aceitar pra vida que, empreendedor é assim mesmo, vida de empreendedor é assim mesmo. Não tem que ser. Exatamente. Não tem que ser. Eu acho que muitos caras escolhem essa vida e se orgulham muito de trabalhar pra caramba. Né? E aí também entram uns pontos de debate que o cara às vezes olha pra família e fala, tô fazendo isso por vocês. Cara, assim, no fundo você está fazendo por você mesmo, que você gosta muito de trabalhar. Sim. Né? Porque quando você está fazendo pela família, você, né, se esforça um pouquinho, aí ganha um tempo para a família, né? Sim. Tipo, para aproveitar, para descansar, para viajar, para dar atenção para os filhos, etc. Aí ele escolhe uma outra etapa da vida e fala, não, olha, eu vou me matar de trabalhar um pouquinho, porque agora eu preciso ir para um outro patamar. Isso. Corre atrás, beleza. Aí é uma velocidade controlada ali, né? Faz sentido, não é isso? Exato, faz sentido e nesse caso a produtividade ela é mensurável também para esse cara. Tipo assim, esse cara sabe o nível de produtividade dele, ele sabe o nível de esforço que ele tem que despender para ele chegar onde ele tem que chegar. Uhum. E quando ele chegar, mais que isso, ele talvez pode não saber necessariamente os próximos passos, ok. Mas ele tem uma ideia do que aquilo vai significar para ele, entendeu? É. A gente pode até puxar, se você quer saber, dá para puxar também nessa conversa de produtividade, do cara querer saber onde ele quer chegar e etc. Produtividade para atingir a meta, a gente pode entrar com eficiência e eficácia, né? Aquela boa e velha conversa. Legal. Conceitua aí pra galera. A eficiência em si, eu gosto de falar assim, que o empreendedor tem que procurar, na verdade, eficiência. Se ele é produtivo, ele pode ser mais eficiente. Eu gosto de falar que se ele tem uma organização, ele tem processos. Se ele tem processos, ele pode ser produtivo. Ele é e pode ser mais produtivo. Certo. E se ele é produtivo, tem algum nível de produtividade, ele pode ser mais eficiente. Que é fazer o processo corretamente, fazer as coisas certas, entendeu? Fazer da maneira certa. Tipo assim, o processo seguido da maneira que ele tem que ser seguido. Funcional. Funcional. Quanto mais você seguir aquilo, sabendo que aquilo é a melhor configuração que existe hoje, ok. Agora pega essa segunda parte que eu falei, saber que aquela é a melhor configuração e saber se aquilo está gerando para você o resultado que você espera em termos maiores. Dentro da minha estratégia, esse processo faz sentido? Aí entra a eficácia. Entendi. Fazer as coisas corretas, assim, fazer aquilo que é necessário realmente para você atingir seu objetivo, porque você pode ter um processo perfeito, apertar parafuso. Eu vou para minha empresa todo dia, vou lá apertar parafuso. Amanhã vou apertar parafuso. Aí, uma semana eu passei apertando 10 parafusos por dia. Na segunda semana eu passei a apertar 20. Eu tô mais eficiente, entendeu? Eu tô rendendo mais no tempo, né? Isso. Aí na outra semana eu tô apertando 25. Pô, maravilha. Mas aí, sei lá, chega a diretoria e por algum motivo fala assim, apertar parafuso tá dando prejuízo pra gente, abrir um rombo de, sei lá, 100 mil reais mês, apertar parafuso. A gente vai tirar. É um processo que não foi eficaz. É aquilo que a gente comenta, né? Tipo, não tem, a pior coisa que tem é você tornar melhor um processo que nem deveria existir, né? Exatamente. Um processo que te prejudica. Exatamente. É claro que essa conversa tem muitos meandros, tá, Suzuki? A ideia não é entrar aqui mas nisso. Eficaz depende de ponto de vista também, né? Mas o que eu quero dizer em grande resumo de maneira geral, né? É que os empreendedores, assim, procurem, primeiro, toda empresa tem que ter processo. Toda empresa tem que ter processo, tem processo com certeza. Se tem processo, tem uma produtividade a ser medida. E a produtividade, ela é uma possibilidade, um caminho para muitas coisas, muitas
para sanar diversas dores, ou pelo menos mitigar diversas dores que muitos empresários sentem e às vezes não conseguem, entendeu? Não é tão palpável quanto parece, mas é uma coisa que tem que ser considerada. E a produtividade, as maneiras de você chegar, usar a produtividade a seu favor, são através da eficiência e da eficácia. Saber analisar esses dois pontos, sabe? Sim, pensar a respeito, né? Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar, pelo menos do meu ponto de vista, eu vou trazer para o meu lado, né? Que é a questão mais holística ali. Existem duas formas principais de você fazer a empresa ganhar dinheiro, né? Então você tem a linha do custo ali, né? Aí você compra barato e vende caro, vamos falar assim. Então você ganha mais dinheiro em cima de uma troca de serviço, de uma mão de obra, de um produto, etc. A outra forma de você ganhar dinheiro, você tem um custo aqui, você, né, ganha a mesma coisa e custa menos. Né? E aí onde você tem redução de custo, muito vem da produtividade. Ou seja, você fazer mais, né, com a mesma equipe, com o mesmo equipamento, aproveitar melhor aquela estrutura. Né? Exatamente. E aí quando você tem, né, redução de custo, ou seja, aumento de produtividade, melhoria nos processos, rapidez, agilidade, e é isso, você usar a favor do seu negócio, você conseguir ganhar mais, vender mais, aí você tem o top, né, o auge da margem do lucro, aquela coisa, para você conseguir ter até a empresa muito eficiente, uma empresa que dá bons resultados, né? Exato. Então é engraçado que a gente trabalha, eu venho trabalhando muito esse trio, né? Você que é o cara da produtividade, né? Do custo, né? Da redução de custo, vamos falar assim, vou chamar dessa forma. E aí eu tenho o Vinícius, que é o cara de vendas, que vem com a frente de aumentar a entrada, a receita, né? E eu sou o cara que tem que estruturar tudo isso para a empresa aguentar vender mais pontas, e com menos custo e tal, para ele conseguir fechar esse triângulo e falar assim, agora eu tenho o auge da margem de lucro, né? Eu estou fazendo o máximo que eu posso com a equipe que eu tenho, estou conseguindo ter valor agregado e ganhar bem, e com essa sobra de dinheiro eu consigo reinvestir na empresa para ela crescer mais. Né? Então acho que a conta começa a fechar todinha enquanto você tem esse tripé, vamos chamar assim, né? Exatamente isso. Eu sempre bato muito nessa tecla, sabe? Com quem eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre bato muito nisso, sabe? E eu puxo pro lado assim, porque o ser humano também, ele precisa daquilo que, vamos dizer, aquilo que me toca, a parte que me toca, entendeu? Então eu falo qualidade de vida. Tudo isso, esse ciclo que você tá falando, vai gerar também o que para ele? Qualidade de vida, tranquilidade, dormir à noite com as contas pagas, entendeu? Acordar num horário bom, todos os trabalhadores acordarem num horário bom para trabalhar o expediente que deve ser trabalhado, da maneira que deve ser trabalhada, sem correria de hora extra para urgência, sabe? Assim, urgência, vez e outra, pode acontecer, mas ela não pode ser cultural, né? Ah, não, isso aí vai, né? Acho que faz parte, parte, né? Inevitável. Né? Incontrolável. Só não pode ser cultural. Não pode ser todo dia é urgência, né? Se tudo é urgente, isso. Nada é urgente. Exatamente. Né? Assim, virou padrão, exatamente. Né? Bota dentro do processo essa urgência aí para resolver. Por aí. Eu não sei se o Grilo, né, que é o apelido de um cliente nosso, né? E esses dias ele tava falando assim, Wagner, tô meio incomodado, cara, aquele jeitão dele, né? Tô meio incomodado, preciso conversar com você. Fala, Grilo, o que tá pegando? Não, eu tô sentindo assim que as coisas não estão indo bem. Eu falei, mas o que te faz, né? O que aconteceu que te fez interpretar que as coisas não estão indo bem? Né? Não perguntei por que as coisas estão indo bem, porque na minha visão não estava indo bem pra caramba, tá normal. Aí eu falei assim, não, porque antes eu vivia correndo naquela oficina, né? Trampa tudo quanto é lado, as coisas viviam até espalhadas assim, porque, nossa, muito serviço. Eu falei, vem cá. Aí eu falei pra esposa dele, abre o relatório financeiro, por favor. Aí eu falei, olha o relatório financeiro, a gente teve aumento de 15% de faturamento de um mês pro outro. O que não tá indo bem? Não, mas e a margem? Tá ganhando dinheiro? Eu falei, a margem tá ótima, cara. Pra uma empresa de serviço tá excelente. Chegou a bater 20%, cara. Alto pra caramba. Aí ele, mas é que eu tô acostumado na correria. Eu falei, então, isso chama eficiência. Você chamou o Renan, né? Pediu para ele arrumar todo o layout, colocou os caras pertinho um do outro, assim, né? O negócio tem um ciclo de produção legal, tal, tudo mais.
a gente tá trabalhando certo. Trabalhar certo não precisa de hora extra, não precisa de correria, não precisa de coisas espalhadas por aí. Estresse. Aí, assim, acho que eu preciso mudar meu termômetro, então. É tipo isso. Ou pega o dinheiro, vai comer uma pizza, né? Vai uma cerveja, comemorar, caramba. Vai aproveitar, respira, né? Ele veio me falar também. Veio falar pra você? Ele falou assim, pô, Renan, eu sei, não, porque tá muito tranquilo, tal. Mas tem assim. alguma coisa errada, nunca tive a vida tranquila. Ele falou, não, desde que você e o Suzuki vieram, tá tudo muito sossegado. Eu falei, é um efeito esperado, né? Então quer dizer que esse é um resultado. A tranquilidade do gestor é um resultado. Então é isso que a gente espera, né? Aí teve um outro mês que ele falou assim, cara, mas olha que engraçado, a gente tá lá trabalhando na oficina, aí do nada a gente atingiu esse faturamento. Eu falei, pô, mas aí você me quebra de novo, né? A gente tá 1 ano em cima da tua empresa, melhorando o processo, mesmo estudando estratégia. Contratar um, reloca o outro, aí você fala que é do nada. Ele, não. Assim? Não, é modo de dizer. É, modo de dizer. Né? Pra mim, parece que foram poucas mudanças e tiveram um efeito muito grande. Eu falei, bom, meu, mas senão eu e o Renan vamos dar a mão e vamos embora, porque... puxa vida, né? Se é do nada, né? Agradece esse Deus aí que fez o negócio acontecer. Porra. Pois é. Mas não, ele é muito legal e o que é bacana do Grilo é que ele tem uma visão muito prática, assim, das coisas. Você vê, essa visão é porque é da praticidade, da correria, isso, entendeu? Mas aí que a gente vê que o trabalho tá dando certo. Quando a gente ouve uma coisa assim, entendeu? Qualidade de vida pra ele, pra esposa dele, né? Ficou parecendo uma propaganda de margarina. Agora. Fica parecendo, né? Mas eu entendi mas o que quase viu, Suzuki? Quase viu, cara? Eu até brinco, às vezes, em reunião comercial, que a gente fala que a consultoria ela é concorrente da Ortobon, né? Porque a gente tem mais ou menos o mesmo objetivo, que é fazer o cara dormir um pouco melhor. Exatamente. Né? Para alguns fazer dormir, né? Porque o cara nem dorme. Exato. Não ter dor de cabeça, tanta dor de cabeça com conta, com trabalhador, né? Com nada disso. Exatamente. Cara, muito bom esse papo, velho. Acho que para o público ele é interessante porque a parte mais óbvia é vender mais. Então acho que você deve passar por isso, né? Quando vem um cliente te procurar, você é consultor, tal, cara, vou te falar um problema da empresa, ver se consegue me ajudar. Assim, eu preciso vender mais, né? Já começa por aí. Quando ele fala isso, você já tem 90% de certeza ali que não é venda, né? Você já vai por ali. Já. Você tem essa sensação também? Tenho. Porque tem todo um bastidor que o cara, você vê claramente que ele não está preparado para vender, mas e por isso que não faz, né? Exatamente. Por isso que não vende. Fala, eu quero vender mais carros da minha agência. Mas quantos cabe no seu estoque? Cabe 40. Quantos tem no estoque? Tem 42, porque tem 2 na minha garagem, lá de casa. Tá, como é que eu vou trazer mais carro para vender se você não girar, se você não tiver espaço, se você não tiver gestão, né? Se você não tiver calculado o giro, vai sair um carro no dia tal, então pode entrar mais um carro. Tipo exatamente. Isso. O buraco vai sempre ficando mais fundo, entendeu? É. Porque se for assim, no vendas, a gente chegar no diagnóstico e falar, realmente precisa vender mais e tá pronto para isso, é só chamar o Vini. Tipo o Vini resolve, entendeu? É. Mas nunca é também o caso, Suzuki. Nunca é uma palavra muito forte. Mas 95% das vezes tem um buraco mais fundo. Não é essa entendeu? etapa ainda, né? Exato. A produção gargala por algum motivo, né? E aí você pode entrar mais fundo. Tá, por que não tá vendendo? Porque teve muita reclamação. Por que teve muita reclamação? Porque tal época não entregou. Por que tal época não entregou? Aí pronto. Aí você começa a descobrir uma coisa. Mas falar, não, porque tal coisa tá acontecendo, tal colaborador, não sei o que. Não, então peraí. Então tem um problema de processo. Tem uma questão do próprio vendedor, que muitas vezes é até o próprio dono, que ele vende, mas segura ao mesmo tempo, né? Porque, tipo assim, ele quer vender. Aí ele quer estourar de vender. E normalmente o problema do querer vender é porque ele precisa de mais dinheiro. É isso que ele acredita. Aí ele precisa de mais dinheiro e fala, então, para precisar de mais dinheiro, eu preciso vender mais. Aí ele vai lá, tá, vou vender mais. Aí, sei lá, é abril. Aí ele começa a vender pra caramba em abril. Aí ele fica, tipo, maio e junho correndo atrás de entregar. Quer dizer, já parou de vender maio e junho. Sim. Aí o que acontece? Na hora que começa a entregar, ele vê que o faturamento de maio e junho foi ruim, né? Porque foi caindo ali a venda, porque ele parou de vender, foi resolver o problema operacional. Aí em julho, qual que é o problema dele? Vendas de novo. Aí, e fica naquele gráfico de telhadinho de indústria, né? Que é assim, né? Sim. Aquele que é pontilhado, assim, então você cresce, aí corre atrás da entrega. Aí cresce, aí corre atrás da entrega, né?
Putz, ad eterno. Ad eterno. E aí o cara não cresce, mas a sensação dele é de que, putz, não, tô crescendo. Não, agora esse mês eu reduzi. Não, agora eu cresci. E aí ele faz uma média, ele vê que tá girando ali em círculo, né? E se você não cresce, estabiliza a produção, estabiliza a operação, estabiliza a equipe, comercial, pós-venda, não sei o quê, vamos crescer de novo, né? Então a gente vê que o gráfico é muito mais sobe, estabiliza, sobe, estabiliza, sobe, estabiliza, né? Isso, por aí. É o processo que tem que garantir a possibilidade de venda, entendeu? É por aí, cara. Muito bom, muito bom. Acho que já trouxeram bastante conteúdo pra galera pensar aí. Refletir. Tem muita gente comentando lá, falando, acho que eu preciso rever alguns processos, né? Aí você entra na empresa e fala, acho que você precisa criar os processos primeiro. Exatamente, pode ser. Ou pode vir um comentário assim, então quer dizer que com o processo eu consigo dormir bem à noite? Talvez, cara, depende. Vamos conversar sobre isso, entendeu? Muito provavelmente. Provavelmente. Você tem uma ideia, a gente enquanto consultoria, né? A gente estava levantando um cálculo daqui da W Suzuki esse tempo atrás, pedi para a Ingrid, né, que é a gerente de projetos, levantar das horas dela. Então eu queria que ela calculasse dentro da agenda o que ela faz no mês, né, monetizasse no sentido de calculasse em cima de tempo, né, quantas horas ela gastou para a gente ver em percentual, quanto tempo ela gasta em cada operação, cada coisa. A gente descobriu que de 20% a 30% do tempo dela é organizando a nossa agenda da consultoria. Entendi. E aí eu expressivo. Eu fiquei né, bem assim, tipo, caramba, a gente gasta tanto tempo se organizando a agenda, mas esse é o ponto, né? Se a gente gasta tanto tempo organizando a agenda, é por isso que a gente consegue atender os clientes. Exato. Porque já teve épocas que, inclusive você já até participou, que a empresa já foi um pouco mais desorganizada, digamos dessa forma, né? Porque, assim, tava tudo na minha mão. Não digo desorganizada, mas você, assim, a sua evolução é notória. Ao longo desses anos foi notória, assim. Você fala de mim, assim, que eu sou o cara do método, que tudo é processo, mas o Suzuki também tudo é processo. O Suzuki, se tem um cara que respeita processo, é você, cara. Eu sou metódico, né? E porque você sabe que isso é a chave do sucesso. A chave para você conseguir ter mais clientes de qualidade, levar a qualidade que você leva para o seu cliente, é através de processo. É tendo a Ingrid investindo 20% ou 30% do tempo dela na agenda. Com todo cuidado, entendeu? Não, tal cliente assim, tal cliente assado, entendendo a especificação de cada um, né? A especificidade de cada um. Esse é o caminho. É um método, né? Criar um método para organizar, né? E acho que isso foi um indicador muito interessante que a gente chegou para justamente chegar nessa reflexão, né? Primeiro número que ela me falou, eu falei assim, nossa, mas é muito, né? Gente, é 1/3 do seu tempo quase ali só organizando a nossa agenda, né? De atendimento. E aí que eu entendi, mas se não tivesse isso, a gente não tinha né? A gente não atendia todo mundo. Exato. Em algum momento ia colapsar. Marcar 2 clientes num horário só que não dava. Aí chega um dia que não tem ninguém para atender porque ninguém lembrou que aquele dia lá era para marcar. Exatamente. Não, é isso. E aí começa a gerar o quê? Improdutividade. Improdutividade. E a gente como consultor, a gente trabalha em cima de horas ou de honorários, né? Dependendo de como a pessoa quer ver. E a gente tem o estoque, né, de produtos, que é a hora, né, mais perecível que existe, né? Eu fico brincando, uma banana madura, que era o que eu trabalhava, dura mais do que 1 hora. Né? Então, se eu tenho 1 hora na agenda que está livre e meio que eu não preenchi trabalhando, não volta nunca mais. Esse estoque estragou. Acabou. Estoque estragou. É duro ouvir isso, mas é isso. Nossa matéria-prima, perda de matéria-prima. Perda de matéria-prima, é hora. Né? Pois é. Muito bom. Cara, excelente o bate-papo. Sabia que você ia contribuir muito. Muito obrigado, cara. É um cara que fala super bem, numa clareza impressionante. Eu brinco, né? No linguajar acadêmico, que eu fico impressionado, né? Eu falo que quando o Renan tá do lado, eu me sinto falando de maneira muito burra, né? Porque eu falo muito, de forma objetiva até demais, né? E o Renan conceitou de uma forma muito eloquente, uma forma muito elegante. Agora você foi longe. Aí eu falo, caraca, velho, preciso aprender com esse cara aí. Mas obrigado por ter participado, por ter contribuído. Seu conhecimento é bem valioso e tenho certeza que muita gente estava anotando ali
no detalhe. Boa, cara. Não, eu que agradeço por estar aqui. Novamente, obrigado pelo convite, viu, cara? Queria muito vir mesmo. Tava, putz, meu dia vai chegar. Eu ainda acredito que vai. Eu sei que o Suzuki, ele tem propósitos e métodos, então o meu dia vai chegar, acredito, entendeu? Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pelo espaço aí. E vamos em frente, cara. Vamos tentar ajudar ao máximo aí. Boa, perfeito. Tamo junto. Valeu, até mais. Até mais, abraço.